A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 24, que diz assim: castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Deus corrigiu seu povo, Israel, mas não os consumiu em sua cólera. Ele disciplinou a nação, mas não cessou de operar entre eles, nem tampouco de os chamar de seu povo. Os cristãos e a igreja, de forma geral, também podem receber correções e disciplinas de Deus, e Ele tampouco acaba conosco, mas sim purga os nossos pecados e nos revigora. Ó Senhor, ser disciplinado jamais nos parece agradável, mas só o pai que odeia seus filhos se recusa a discipliná-los. Tu és o nosso carinhoso Pai Celestial, e disciplinas e corrige aqueles a quem amas. Não permites que nos desviemos nos nossos próprios caminhos e nos percamos sem salvação. E sim busca os teus cordeiros e os traz para casa nos teus ombros com alegria. Amém? Deus está falando neste momento aqui, nesta palavra, que o pai corrige, disciplina sim ao filho que ama. Olha, nem sempre a nossa vida vai ser um mar de rosa. Vai ter momento que a gente vai chorar, vai ter momento que vai doer, nossa, vai ter momento que a gente não vai entender nada, vai ter momento que a gente vai querer falar: Senhor, por quê? O que eu fiz para estar passando por isso? Senhor, eu não fiz nada de errado. Não é isso. Deus, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, mas Ele não nos mata, porque Ele nos ama. E a palavra do Senhor nos ensina que Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Deus, Ele quer salvar cada um de nós, porque Ele ama cada um de nós. Então Ele nos chama para a disciplina, para nos limpar, nos purificar e nos revigorar. Por quê? Porque Deus, Ele nos fez para Ele, né? A palavra do Senhor fala que fomos criados para um propósito dEle, que somos templo sagrado do Espírito Santo, morada exclusiva de Deus. Deus nos fez para a glória dEle, mas, né, muitas vezes a gente quer pegar e tomar a direção, o controle da nossa vida, e fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora, fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que não dói. A gente quer viver super bem, a gente não quer sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor, ninguém quer chorar, ninguém quer entrar no vale do luto, no vale da perda, no vale do sofrimento, no vale da tribulação. Não, ninguém quer sofrer. Mas acontece que Deus permite situações para nos disciplinar, nos amadurecer, nos corrigir. Tem momentos que se Deus Ele não apertar mais um pouquinho, a gente não muda. A gente vai sempre deixando para depois, empurrando com a barriga e deixando para depois, e a gente não muda. Deus, Ele nos conhece, Ele nos criou, então Ele sabe que vai ter momentos que Ele vai ter que nos apertar um pouquinho, para a gente voltar para o joelho, para a gente voltar a jejuar, para a gente voltar a ler a palavra, para a gente voltar a andar na comunhão. Porque Deus quer um compromisso comigo e com você. Deus quer, sabe, uma intimidade profunda comigo e com você. Uma intimidade com profundidade, não é um namorico, não. Deus quer algo eterno comigo e com você. E Deus, Ele tem ciúmes de mim e de você. Isso nos ensina a palavra do Senhor. Então Deus, Ele vai nos puxar na disciplina mesmo, vai nos corrigir, vai doer, a gente vai chorar. A gente sempre quer entender tudo, a gente sempre quer saber de tudo, mas vai ter momentos que a gente não vai entender nada, mas vai doer. A gente não vai saber o porquê, mas vai doer. Mas Deus Ele fala na palavra dEle que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só precisa saber disso. A gente não tem que saber de tudo. A gente precisa respeitar o propósito de Deus na nossa vida, mas sabe por que dói tanto? Sabe por que dói tanto tudo que a gente passa? Porque muitas vezes a gente não quer aceitar o propósito de Deus na nossa vida. A gente não quer passar pelo que a gente tem que passar. A gente não quer viver o que a gente está vivendo, a gente quer que acabe logo. E a gente reclama e fala palavras grosseiras e Deus, Ele fica triste com isso.
A gente precisa respeitar o propósito de Deus na nossa vida. Aos nossos olhos é muito ruim, mas aos olhos de Deus Ele está salvando a nossa alma, está nos amadurecendo e através da sua vida. Você é coluna dentro da tua casa. Se você desmoronar, o que vai ser da sua família? Deus usa você para levar os céus para dentro da sua casa. Você não pode desmoronar. Então Deus Ele vai te amadurecer, te disciplinar, te corrigir. Assim é comigo também. Deus Ele me disciplina, Ele me corrige, Ele me pega aqui, me pega ali. Eu estou sempre ali, ó. É todo dia conectado em Deus. Não dá, porque no momento que a gente se afasta um pouquinho, vem o vazio, vem a tristeza, vem aquele peso no coração, como se tivesse um buraco, sabe? É a falta da presença do Espírito Santo na nossa vida. Não dá. Viver sem a presença de Deus é como viver sem respirar. Não dá. Não existe paz fora da presença de Deus. Sabe aquela paz que reis e rainhas, sabe, matam para conquistar? E milhões de pessoas, multidões de pessoas se corrompendo, se destruindo para conquistar essa paz que só existe na presença de Deus. Então, a gente só tem essa paz quando a gente está conectado em Deus. E Deus, Ele sabe que sem Ele, olha, sem a presença de Deus, a gente não suportaria um dia. A gente não suportaria viver um dia. E não merecemos. A gente sabe que a gente não merece essa presença, esse amor e essa misericórdia, mas Deus, Ele sabendo disso, Ele nos traz cada vez mais para perto. A gente não suportaria um dia sequer viver sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não dá. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para o meu e para o teu coração. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe as tuas finanças, abençoe a tua casa. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua semana. Que os propósitos de Deus venham a se cumprir na sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim o reino dos céus venha te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.